aquilo que os céus está informando para a igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam exatamente aquilo que o Espírito fala para as igrejas. E eu queria falar de um som que talvez precisamos de um nível de sensibilidade muito grande na parte do Espírito. E está lá em 1 Reis 9, 12. Essa experiência aconteceu com o profeta Elias. E ele conseguiu ouvir a voz do Senhor através de um sussurro, de um som como de um sussurro, onde veio de uma brisa suave. E eu posso dizer para vocês, queridos, que tem momentos na nossa vida que Deus vai nos levar para um lugar onde o som que Deus está querendo transmitir no nosso coração vai ser em meio às tormentas, mas dentro de um ambiente espiritual de sussurro, um ambiente que vai trazer tranquilidade. Aleluia. Mas tem um outro episódio que eu entendi também, que era o som do céu vindo sobre a terra, que foi no dia de Pentecostes. E é interessante que nesse momento os irmãos estavam reunidos em um determinado lugar, esperando a promessa de Deus. Em Atos 2:2 diz: e de repente veio do céu um som semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde eles estavam assentados. Qual é o som que nós estamos ouvindo? O som do céu quer nos levar para um ambiente da glória do Senhor. Então eu queria que a gente pudesse cantar agora, e que a gente pudesse ouvir o som do céu, não só dentro de uma concepção de igreja, mas daquilo que Deus está querendo transmitir para o teu coração, para que você possa fazer isso no seu dia a dia. E existe um som que Deus está querendo transmitir para a igreja, e nós, como corpo de Cristo, nós devemos tomar posse de toda a realidade que Cristo nos dispensou. E esse som também vai ser transmitido através da tua voz. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença neste lugar. Nós invocamos o teu nome, Yeshua HaMashiach. Nós entendemos que o Senhor é o maior deste lugar, por isso que nós te convidamos, Espírito Santo, se revela a cada coração aqui, Senhor. Nós queremos ter os nossos ouvidos atentos ao som do céu deste lugar. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos unidade neste lugar. O som do céu sendo transmitido em cada coração aqui. As pessoas que entrarem neste lugar vão receber algo tremendo da parte do céu. Nós entendemos que nós somos instrumentos teus aqui na terra, Senhor, teus filhos amados, ao qual, Senhor, o Senhor nos colocou neste lugar, para entendermos, Senhor, que não é através de nós, mas através de algo que nós carregamos da tua glória, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, nós te amamos, nós te queremos, e nós agora te desejamos, Espírito Santo. Então vem aqui e vem em nós um coração quebrantado, querendo mais de ti. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Nos ajuda como igreja a entrar nesse lugar de quebrantamento, de arrependimento, Senhor. Por isso que nós nos colocamos na brecha, Senhor. E nós te dizemos que nós necessitamos de ti. Sem ti nada podemos fazer, Senhor. Então nós aqui acreditamos tudo para o Senhor. Nós queremos receber mais de ti, Senhor. Nós queremos mais do teu poder, mais da tua glória. Por isso que nós levantamos a nossa voz e nós também transmitimos um som para o céu e te dizemos: nós te amamos. Nós queremos mais do Senhor. Que o som que saia de nosso coração seja para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos nesse lugar, lugar de restauração, lugar de renovo, lugar de vida em abundância, lugar de prosperidade espiritual,
lugar de prosperidade material. Nós declaramos sobre esse lugar, Senhor, cura, libertação. E todas as pessoas agora, nesse momento que estão nesse lugar, vão receber porção dobrada do Teu Espírito. E nós declaramos um ambiente de glória neste lugar. E nós te dizemos que Tu és adorado pela beleza da Tua santidade, nosso Deus maravilhoso. Tu és tão lindo, Senhor, misericordioso. Por isso que o Senhor renovou cada manhã Tuas misericórdias para cada um aqui. E nós te agradecemos, Senhor, porque sem Ti, sem a Tua presença, somos nada. Obrigado demais, Senhor, por fazer presente no nosso meio. Nós não merecemos, mas o Teu sangue, Jesus, nos purifica de todo pecado. Por isso que entramos com ousadia no Santo dos Santos, não por mérito, Senhor, mas mediante a Tua graça, que nos alcançou. Nos ajuda, Senhor, a entrar nesse lugar. Por isso que nós nos prostramos diante de Ti. Por isso que nós nos expomos, Senhor, à Tua graça, ao Teu amor, Senhor. Revela o Teu amor hoje aqui para nós. Oh, Pai, a Tua igreja precisa da Tua presença, Senhor. Nos ajuda como igreja, como corpo, a não olharmos para o homem, mas olharmos ao autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda, Senhor, a praticar aquilo que nós precisamos praticar, para que Tua igreja seja relevante neste bairro, aonde ela foi inserida, porque Tu nos desse autoridade pelo sangue do Cordeiro. E nós te dizemos, o Senhor é adorado neste lugar. Obrigado, Senhor. Você pode falar alguma palavra de amor para esse Deus maravilhoso? Vamos encher essa casa. Vamos encher esse você ora em línguas, ora em línguas. Pai, em nome de Jesus, nós ativamos a voz profética neste lugar. Anjos ministradores, venham e ministrem a todos aqueles que vão herdar a vida eterna pela autoridade do nome de Jesus. Venham para o nosso meio, ministrem aos corações, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Vamos adorar o Senhor. Chama aqui um grupo de louvor para a gente estar nesse momento adorando ao Rei dos Reis. Fiquem atentos ao som do céu. Amém? Amém. Ah, Deus, como é bom a tua presença, Senhor. Glória a Deus por isso, Pai. Os nossos corações estão rendidos a Ti, Senhor. Ah, Deus, Senhor. A gente estava orando hoje de manhã e veio a palavra, tu lembrou da palavra afeição. Quando a nossa afeição para o Senhor, ela precisa estar viva, ativa. E aí eu lembrei do livro de Jonathan Edwards, que ele fala afeições religiosas. E ele diz que existe uma afeição emocional que não gera transformação, mas que a afeição verdadeira, ela tem o Deus como centro, que ela produz uma vida nova e gera frutos visíveis. Aquelas 10 virgens que estavam esperando o Senhor, elas estavam queimando. As 10 estavam queimando, as 10 estavam com azeite, mas as 10 não permaneceram queimando. 5 não permaneceram queimando. A gente precisa permanecer queimando. Nós precisamos que as nossas afeições elas estejam com Deus no centro,
gerando vida nova, gerando transformação, gerando um coração novo para que nós possamos gerar frutos visíveis. E me impacta a gente entender e ver vida de homens que estão gerando frutos por aí, missionários que estão nos campos por aí afora. E ontem eu fiquei impactado com a história do missionário Don Richardson, que ele foi para uma tribo canibal e quando chegou lá ele foi pregar o evangelho. E era uma tribo muito difícil e eles estavam em guerra, e para que a guerra cessasse, alguém da tribo tinha que oferecer o filho. E aí quando a pessoa entrava com o filho, a tribo adversária reconhecia que aquilo era um ato de paz. E o Espírito Santo disse: é aí que você vai pregar. Eu entreguei meu filho para gerar paz. E ele pregou e essa tribo ela se converteu. E hoje, 2025, essa tribo, que hoje é cristã, ela é o único ponto de resistência ao islamismo lá na Oceania. Então, que nós possamos tirar frutos de arrependimento e ouvir o som, estar cheios do Espírito Santo, para ter ousadia de falar a palavra, de pregar o Evangelho a todas as pessoas e gerar frutos de arrependimento. Ai, Senhor, adore a Ele no seu lugar, levante o seu clamor. Ai, Deus, aumenta as nossas afeições por Ti, Senhor. Ó Deus, que os nossos corações estejam aquecidos, Pai. Queremos queimar e continuar queimando, Senhor. Não queremos queimar só no culto, Senhor. Queremos continuar queimando na nossa vida, Senhor. Que nosso coração, Pai, esteja rendido a Ti, Senhor. Ó Deus. Aleluia, Senhor. Esse que vem nos abraçando.
mesmo assim amou, mas mesmo assim a igreja como a frase atira a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte vida provocou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte vida provocou. Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que tocava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. O que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi Glória a Deus. Vamos aplaudir a esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Diz assim, queria saber. É tão maravilhoso esse momento de louvor, né? Você fica sem querer parar aqui. Glória a Deus. Essa semana foi bem, vamos dizer, a manifestação da glória foi com todo o poder. A gente possa manifestar isso no nosso dia a dia, amém? Eu queria, coloca para mim o QR Code lá do YouTube. A gente está precisando 55. A gente chegou nesse, vamos divulgar, pessoal, vamos pegar esse QR Code aí. E a gente vai, esse aqui é a descrição aqui do canal do YouTube para a gente poder fazer a nossa transmissão ao vivo. A gente precisa de 50 inscritos para a gente fazer ao vivo aqui. A gente está fazendo pelo Instagram, né? Acho que está pelo Instagram e tal. Mas a gente vai fazer pelo YouTube. Vai ter pessoas ali que a gente vai ganhar para Jesus. Teve acho que foi quarta-feira, não foi, Cássio? Que a gente teve muita gente no Instagram assistindo ao vivo. E aí a gente vai fazer isso aí. Se você puder divulgar, depois a gente vai mandar no grupo aí esse QR Code para você mandar para um amigo seu, um conhecido.
Amém? Quero pedir para você vir aqui, para fazer esse momento. Segundo, eu gosto de dizer para mim, um dos momentos mais alegres do culto é o momento do ofertório. Amém. Queria ler com vocês Marcos 14, 3 ao 9, rapidinho, falando de uma mulher que ela ofereceu algo para Jesus. Diz assim: quando Jesus estava em Betânia, reclinando a mesa na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, que continha um perfume muito raro, caro, feito por nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Verso 4. Alguns dos presentes naquele momento, indignados, começaram a dizer uns aos outros: por que esse desperdício de perfume? Verso 5. Este poderia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. Mas eu acho que eu fico imaginando quem falou isso foi Judas. Deve ser eu, né? Aí eu acho que ele olhou assim: rapaz, só podia ser ele, né? Mateus também, né? Porque Mateus era cobrado ali imposto. Acho que ele ficou também, né? Os dois brigando ali, né? E eles repreendiam o quê? Severamente. Quando você está na motivação errada, é complicado, né? Aí o Senhor. E aí disse Jesus: deixa em paz, porque vocês a estão perdoando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Vamos falar isso aqui. Nós devemos praticar uma boa ação para Jesus hoje. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los, e sempre o desejarem, mas a mim nem sempre terão. Vou ficar até aí. Então a gente pode aprender com essa mulher. Eu notei alguma coisa aqui. Primeiramente, honrar o Senhor com a nossa atitude de dar o que nos custa algo. A primeira coisa que a gente vai aprender aqui, que essa mulher, ela tirou algo que custava muito para ela. E eu não quero nem falar dos valores que aqui representa aqui até um valor de 300 denários. Vou até perguntar para o pastor Gerando quanto é que custaria isso, R$1.000. Enfim, é uma pergunta de CTB, não é? Uma pesquisa aí. Mas eu tenho certeza que alguns historiadores dizem que é um ano de trabalho. É um ano de trabalho. Mas, eu coloquei aqui a observação: 300 denários custava como se fosse um ano de trabalho. A pergunta que eu falo para vocês: se vocês hoje tivessem condições de abençoar a obra de Jesus, será que você teria essa audácia de dar um ano de trabalho seu em valores? E aquela mulher, ela fez isso com muito amor, com muita honra. E eu aprendi uma coisa com essa mulher: honrar não é desperdiçar. Porque aqueles homens que questionaram de forma severa, disseram: rapaz, a gente podia vender e dar os pobres. Ia ser R$15.000. 15 mil reais. 15 mil reais. Eu vou lançar agora a oferta dos 300 denários. A oferta dos 300 denários. Então, é interessante porque a oferta dessa mulher, ela indignou pessoas que não entendiam que Jesus era mais precioso do que qualquer outra coisa. E aí eu começo a perceber que a gente muitas vezes desperdiça esse momento de dar ao Senhor aquilo que é mais importante para Ele, que é o nosso coração em primeiro lugar. Então honrar não é desperdiçar. E outra coisa que marca essa mulher: honrar não é atender à necessidade de alguém. Talvez Jesus não precisava desse vaso de alabastro e um nardo puro, mas entenda que de forma profética aquela mulher ungiu Jesus, e aquilo ali não
necessidade humana, mas um som do céu foi manifesto naquele lugar. Então a gente precisa entender que honrar a Deus, a gente não honra quando há uma necessidade, a gente honra porque nós entendemos que Ele é o melhor e maior para receber a nossa oferta. Amém? Então vamos ficar de pé. Deus, a gente possa honrar o Senhor primeiramente no nosso coração. E quando a gente honra o Senhor no nosso coração, as demais coisas vêm de forma natural. Eu queria dizer para vocês que aqui é o Pix da nossa igreja. E se você fizer o Pix, faça também aqui o envio para o número de cargo, que é esse número que está aí para a gente contabilizar e fazer a prestação de conta. Amém? Queria que você pudesse orar e a gente depois reza o louvor. Deus, nessa manhã neste domingo ao qual você nos concede, poder entrar aqui na tua presença. Nós queríamos ser, Deus, como teu discípulo, não assim como Pedro, como Judas. Talvez Pedro, na hora de pagar os seus impostos, dizia assim: hoje eu não tenho não. Mas que nesse momento, quero que possa abrir o nosso coração para dar aquilo que é o Senhor, para dar aquilo que o Senhor merece. Não aquilo que nós queremos dar, mas aquilo que você ensina para a tua casa, para que sempre seja suprida a necessidade deste lugar. Pai, é o momento que a gente nos coloca assim dentro da tua presença, e muitas vezes nós perguntamos para nós mesmos: o que darei eu? Ou o que daremos nós ao Senhor? Por todos os benefícios que o Senhor tem feito sobre nós. Pai, talvez nesse momento nós não temos gratidão. Mas uma coisa nós temos para te dar esta manhã, Deus, é o nosso coração disponível para o Senhor. Amém. Para poder estar aqui adorando em santidade. Por isso, nesse momento nós oramos, Deus, agradecendo ao Senhor. Por esse momento tão oportuno que nós temos dado desse dia para poder estar aqui te adorar, dizer teu nome, e agradecer o teu nome nesta manhã. Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esse dia de hoje. Obrigado, Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz: amém! Venham com alegria, deposita sua oferta, seu dízimo aqui. E o véu que nos separava já não separa mais. E a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome do encontro de homens. A gente está no preparo agora do encontro de homens. Desde já profetizo que meu irmão vai. Nosso irmão Rodrigo, que não pôde vir hoje, vai também. Amém. Então vai acontecer no dia 15 a 17. Nos procure lá, homens ou mulheres que queiram levar algum homem da sua família.
amiga, alguém que você conhece, nos procure. A gente está. Eu já vou profetizar que as falhas estão ali. Amém. Tem mais gente para trabalhar. Aí, em nome de Jesus, a gente está chegando nesse lugar. E vai ser poderoso. É uma experiência que só acontece uma vez por ano, pessoal. Por isso que é importante a gente colocar isso como prioridade. A identidade da nossa igreja encontra uma ferramenta poderosa para a gente firmar experiências com Deus ali naquele momento, por interior, manifestação mesmo de poder do Espírito, experiências que eu posso ser, eu sou testemunho vivo do encontro. Eu passei 9 meses na igreja e verdadeiramente sou vivo e convertido, tenho uma experiência com Deus no encontro. Então, para mim, o encontro é muito precioso. E eu sempre dedico esse encontro para todos aqueles que eu amo, que eu gosto, que eu tenho o direcionamento do Espírito de indicar. Então, se você tem esse direcionamento de indicar um homem, faça isso, porque vai ser poderoso. Amém? Vamos chamar o pastor Jean aqui. Quem está feliz com o pastor Jean, pastor Aleluia! A gente sente saudade, pastor. Amém? A casa do Senhor também, né? A casa do Senhor. Amém? Vamos orar pela vida do pastor Jean aqui, em nome de Jesus, não só não. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que esse ambiente é um ambiente de glórias, um ambiente de revelação, sabedoria, entendimento, unção. Que o Senhor possa, nesse momento, usar o pastor Jean, Senhor, para falar aos nossos corações, que essa santa semente que sair da sua boca vai germinar e gerar muitos frutos no nosso coração, porque nosso coração é uma terra fértil. E nós declaramos, Senhor, que esse momento vai ser um momento de sabedoria, nada vai roubar a tua palavra. Vai ser um ambiente, Senhor, de revelação da tua palavra. Nós declaramos anjos ministradores agora nesse momento. Rodeando aqueles que vão herdar a vida eterna, ministrando a cada coração. Nós declaramos, Senhor, o teu poder sobre este lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças e paz a todos. Não tinha visto ainda a aliança? Essa foi a surpresa. Nós fizemos esse ano 29 anos de casa. Mas ano passado eu que fiz a surpresa da aliança, porque já fazia tempo que a gente tinha uma mesma aliança aos 27 anos, né? 27 anos a gente usava a mesma aliança. Eu engordei, deu para notar, né? Então, quando eu era magrinho, a aliança estava bem focada no dele. Aí fui engordando, aí não saía mais. Aí eu tive que romper essa aliança, quebrar. E ela já reclamava, dizendo: precisa de uma aliança nova. Aí a gente até ganhou, uma pessoa nos presenteou, mas não era de ouro, né? Não era legítimo, era uma aliança que ela deu de todo o coração. Nós ficamos usando até, eu digo, mas vamos preparar uma surpresa. Quando a gente foi para Portugal, aí eu comprei a aliança e levei na bagagem. A aliança não era portuguesa, mas era no Brasil. A gente foi fazer a surpresa lá em Portugal. E aí, chegando lá, coincidiu que a gente chegou lá, era um dia antes do nosso aniversário de casamento, que é dia 10 de fevereiro. E aí eu tinha combinado já com a família, todo mundo estava sabendo. Aí ela até me dizia assim: eu não sabia de nada, graças a Deus. Se souber, pega a graça. Mas você, por exemplo, não sabia de nada. Aí eu renovei meus votos, fiz outras juras de amor, pus a aliança e ficamos com a nossa aliança, com a glória de Deus nova. Então, muito obrigado aos que oraram por nós, né? Até nos ajudaram também a comprar a aliança. Eu alegria estar aqui. Acho que já fazia uns 2 ou 3 meses. Né? Esse ano eu vim, né? Só não morei aqui. Meu Deus, mas vamos tentar ver se colocamos realmente na agenda todo mês. Mês passado eu peço perdão porque eu não mandei a escala para o Anderson
E realmente ele não sabia, e eu estava certo de vir no último domingo. Aí eu estava lá na Capivari no sábado, na programação de lá, e já estava com um pastor convidado americano aqui. Eu digo, olha que audácia, convidado. Colocaram no meu lugar, né? Vocês não tiveram culpa não, eu que precisei. Na minha mente eu tinha mando, mas eu esqueci. Então não é culpa de vocês. Eu creio que foi bênção. Eu vi aqui, o pastor foi muito usado por Deus. O carro estava traduzindo ele. Eu cheguei a ver um pouco da palavra, muito abençoada. Então é isso aí. Mas eu vou esquecer não. Vou mandar. Junho, aí em julho já estou com a. Me cobre de julho. Já mando aí para vocês. Vamos lá, gente. Deuteronômio capítulo 26. Deuteronômio capítulo 26, versículo 5. Diz: então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente, e ali veio a ser uma grande, forte e numerosa nação. Trazer para cá também, faça ali. Acho que tem uma água aqui. Obrigado. Arameu é um termo que veio de Arã. Arã foi o filho de Terá, do irmão de Abraão, que faleceu ainda quando eles moravam na Mesopotâmia. Quando Terá estava na Mesopotâmia, nasceram seus filhos, e Abraão nasceu ali também, Ur dos Caldeus, nome da localidade. E Arã faleceu. Numa novela da Record, falava de Gênesis, vocês acompanharam, até descreve a morte de Arã. A Bíblia não diz como foi. Diz que ele faleceu realmente ainda lá em Ur dos Caldeus. E o pai deve ter ficado muito chocado. Não é fácil perder filho. É uma dor que a gente, em nome de Jesus, precisa que Deus nos livre dela. E aí, quando ele foi para uma cidade, saindo de lá, Deus impulsiona ele a sair da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, e ele vai para um lugar, mas ele não tem como objetivo esse lugar, ele precisa ir para Canaã. O que Deus disse para ele é que ele fosse para Canaã. Lá no capítulo 12, no capítulo 11, no finalzinho de Gênesis, fala que Deus estava impulsionando Terá para ir para Canaã. Só que ele não vai, ele não chega até Canaã. Ele vai até esse lugar que não tinha esse nome, mas ele dá em homenagem ao filho. Então, Gênesis 11, o verso 26 diz: viveu Terá 70 anos, gerou Abraão, a Naor e Arã. São essas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e Arã gerou a Ló, que ele é até o pai de Ló, tá? Não o pai de Ló, pai de Ló, tá bom? Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. De Abraão chamava Sarai, e a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca, sua própria sobrinha, no caso. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, no caso ficou Naor, lá em Ur dos Caldeus, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Colocou o nome dessa cidade em homenagem ao filho, e aqui começa uma nova história na vida de Abraão, na vida do próprio Terá,
Porque agora nasce uma civilização que é chamada de arameus, por causa de Arão, né? E os arameus se tornaram os sírios. Então, se formos buscar na construção étnica do povo hebreu, o povo hebreu tem origem síria. Ele tem origem síria por causa de Arão. Então eles ficaram com esse nome até que Deus os trouxe do Egito. E nesse texto de Deuteronômio que nós vemos, Deus fala assim: vocês irão lembrar e dizer: Arameu foi meu pai, Arameu foi o meu ancestral. No caso ele quer dizer meu ancestral, aquele que foi a ponte entre Caldeu e o novo povo chamado hebreu. Tudo era povo semita. E aí o arameu, que poderia ser bem próximo dos hebreus, e seria um povo pacífico, e eles poderiam viver um relacionamento de muita paz, não, eles começaram a demonstrar uma certa animosidade, uma dificuldade de relacionamento com Israel, com os hebreus, e isso trouxe problemas muito sérios. Então a Síria se levantou como contra-inimiga de Israel por muito tempo. Em muitas passagens da Bíblia a gente vê ataques da Síria em relação a Israel. E aí os sírios poderiam ser chamados de quem? A nossa identidade, aquilo que nós trouxemos quando nós estávamos ainda entendendo que nós éramos pessoas que precisavam de Deus, não conhecíamos a Deus, nós vivíamos sem a presença dele, e aí a gente tinha muito mais facilidade para pecar, a gente não tinha temor, e facilitava tudo, porque a gente não tem noção do que é santo e daquilo que é permitido por Deus, daquilo que é proibido. Então nós vamos vivendo a vida como Terá viveu, né, querendo ir para Canaã, mas não consegue ir para Canaã, é impedido de ir, ele fica paralisado naquela terra, homenagem ao filho, ele não progride, e aí isso traz problema, porque Abraão vai, obedece, Deus fala para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela. Então é uma mudança totalmente, não só geográfica, mas é uma mudança de paradigma, é uma mudança de mentalidade. Abraão começa a conhecer a Deus. Primeiro ele faz um altar a Deus, o Deus que apareceu, é o texto de Gênesis 12:8, Deus que apareceu para ele. Depois ele já convoca a Deus, então ele faz um altar convocando, chamando a Deus. Então ele começa a gerar relacionamento com Deus. E aí a Síria, representada por o pai dele, Terá, ainda é um povo que está naquela situação, não busca Deus, não tem temor e se torna agora inimigo. Então nosso maior inimigo, quando nós estamos enfrentando as lutas, não são os outros, né? A gente conclui que quando a gente está querendo vencer uma tentação, uma situação embaraçosa, a gente conclui que o maior inimigo não é ninguém de fora, mas somos nós mesmos. Nós mesmos que temos dificuldades para ganhar do nosso orgulho, para ganhar das nossas prepotências, e assim foram os sírios. Os sírios, eles começaram a guerrear contra Israel, e muitas palavras que Deus liberava, mesmo assim não conseguia romper esse ciclo de situações embaraçosas. E aí uma coisa que é interessante, um versículo de um ataque a Israel e os sírios foi em 1 Reis, capítulo 20, verso 22, que diz que era uma coisa repetitiva, era uma coisa corriqueira, mas que existia um tempo em que essa situação se agravava mais e já era também ao mesmo tempo esperada.
1 Reis 20 e 22. Então o profeta se chegou ao rei de Israel: vai ser forte, considera e veja o que há de fazer, porque daqui a um ano, ou seja, tem versões, você talvez tenha na sua versão, que diz assim: na primavera, na próxima primavera, daqui a um ano, o rei da Síria vai subir contra você. Então veja como era uma coisa corriqueira, se planejava a guerra. Os reis costumavam planejar guerras mesmo na época da primavera, porque era um clima mais ameno, não tinha neve, né? Então era bem mais fácil para que eles pudessem lutar ao relento. E aí a Síria deixava marcado: eu quero brigar com você, eu quero te enfrentar. Então é isso, a gente tem a guerra dentro de nós, não dá, né, realmente marcada, não é na primavera não, é todo dia, está dentro de nós uma guerra marcada, né, que dá do nosso eu, do eu contra mim mesmo, como até diz uma canção, a nossa luta contra o eu, do eu contra mim mesmo. E aí, só consegue derrotar os sírios primeiro se você não tiver medo das ameaças, né, do que você, o seu pensamento está dizendo que você não pode, que você não consegue. Desse mesmo capítulo, do versículo 20, versículo 15, do versículo 15, mostra que quando não se tem medo é mais fácil. O 15 diz: então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 230. Certo? Não estou dizendo um texto errado aqui. Esse é o 15 mesmo, né? Esse é o versículo 15, mas deixa eu ver. Vamos ver o 11. Talvez eu tenha dito a passagem errada, né? Nem acho que versão, eu acho que foi o meu. Aí ele diz: porém o rei de Israel, ele diz para o sírio, né, para o rei da Síria, que era todo pomposo, tinha aquela armadura que causava medo. Ele fala: olha, não se gabe do que você se veste, né? Não se gabe do que você se veste, com aquele que é vitorioso se cinge, ou no caso, que não tem a mesma armadura que você. O vitorioso pode ser algo menor, pode ser inesperado, não tem todo esse preparo, mas pode ganhar de você. Em outras palavras, eu quis dizer isso. E aí, planejaram uma das batalhas, e olha que interessante, a gente vai fazer uma leitura um pouco maior, do 23 até o 30. Do 23 até o 30, para a gente entender como se gravou essa batalha. Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses, aqui foi palavras dos sírios, seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Faz isto tira os reis cada um do seu lugar e substitua-os por capitães, e forma outro exército igual em número ao que perdestes, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos contra eles em planícies, e por certo seremos mais fortes do que eles. Ele deu ouvidos ao que disseram, e assim o fez. Pode continuar, vai até o 30. Decorrido um ano, né, que a luta era travada por um ano e ano, passou revista Ben-Hadad, esse comandante do exército sírio, ele passou revista do exército dele e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel se passou revista, foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios, olha só, 2 pequenos rebanhos de cabras, olha que parecia desvantagem. E os sírios faziam o quê? Enchiam a terra. Chegou o homem de Deus, aí precisa, né, nessa hora que a gente teme, porque a gente se vê em desvantagem. Eu fui falar para o rei da Síria: olha, eu não estou com medo da sua armadura não, porque
porque você vem assim, né, parecendo um herói. Eu não estou com medo, mas eu falo que está com medo. Né? A gente fala, mas está com medo. Então ele disse aquelas palavras, mas quando ele observou, rapaz, para que eu vou dizer que eu estava com medo? Agora o exército dele enche a terra e o meu pequenininho. Eu passei por uma experiência uma vez que a gente lá em Curitiba, quando morava lá, a gente estava sem carro, coisa pequenininha. Então todas as vezes a gente pegava aquele friozão de Curitiba, sem proteção, andando na rua, e ela piorava, ela tinha um problema alérgico, piorava muito. E a Ana Flávia disse assim: olha, nós vamos ganhar um carro. Nós tínhamos um consórcio, e ela dizia que estava grávida do carro. Ela tinha lido o livro, né, Oração Chave do Avivamento, e o poema show dizia: engravide do seu milagre. Aí ela inventou de engravidar do milagre, e eu não estava entendendo nada, eu era bem tradicional. E eu disse: que conversa é essa? Que milagre! E vai engravidar, vamos ganhar o consórcio. Aí eu quis pegar um pouco da fé dela no dia do culto, aí eu falei, disse: olha, eu tenho certeza que esse mês o carro vai sair. Aí eu orei, intimidando Deus. Sabe quando você ora intimidando Deus? Deus tem que ser, viu? Não vai fazer uma desfeita dessa comigo não, você está intimidado. Mas em outras palavras, colocando Deus na parede. E aí eu falei aquilo, irmão, na hora, né? Todo mundo ficou: pastor, está ousado, rapaz, falando as coisas dessas. Eu creio. E eu falei: meu Deus, se o senhor não responde, vai ser. Eu com aquela empolgação, mas por dentro eu estava com medo. E aí o mês estava acabando, e eu preocupado, ela dizia: 9 meses completa agora, nesse mês, gestação está chegando ao fim. E eu: pai, essa história de gestação, a gente vai passar vergonha, vai passar vergonha que não vai vir nada. Mas no dia, era mês de março, não sei, era o último dia do mês, o sorteio aconteceu e a gente fez sorteio. Aí Deus precisava tudo isso, hein? Nem na última hora. Eu até tenho uma mensagem que foi inspirada nisso, que Deus ele age na última hora também, né? Ele faz assim. Aí a gente, Deus honrou. Aí eu fiquei assim, né, como o exército de Israel, pensando: meu Deus, ainda é tão pouco que agora um número aí veio o profeta, né? Glória a Deus que chega o profeta, chegou o homem de Deus e falou: olha, assim diz o Senhor, os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes, então ele só luta em lugar alto. Deus ele facilita quando o povo está numa vantagem, né? A gente tem às vezes uma ideia de que Deus, a gente precisa dar uma ajuda para Ele, a gente precisa melhorar para Ele poder terminar o resto, que a gente tem que se posicionar melhor, que a gente tem que nos preparar melhor, que tudo isso é verdade, a gente precisa, mas não pensando que somos nós, mas Ele está pedindo para a gente se preparar, porque é bom para a gente, mas Ele vai mostrar que é Deus independente disso, né? Então o profeta disse para o povo: olha, não se preocupe. Eles disseram que Deus é Deus dos montes, mas Deus também é Deus dos vales. Então eles estão pensando que agora por baixo, que agora numa situação em que vocês não estão nas alturas, vocês estão aqui, e que eles vão ter vantagem. Eles vão ver que Deus não é assim. Sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Então a luta foi travada no vale, e o povo de Israel venceu. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que se Deus me colocar sempre no monte, eu serei imbatível. Se eu estiver sempre no monte, se eu estiver sempre em cima, se eu estiver lá, né, com aquela situação assim, às vezes parece que é prepotência nossa, porque a gente subiu o monte, né? A gente aqui que procurou desenvolver, a gente que foi lá, se esforçou, e Deus disse: mas quando você está no vale, quando a gente está no vale, a gente está sem força. Quando a gente está no vale, a gente diz: eu estou aqui numa situação lamentável, mas eu não estou conseguindo subir, eu consigo só ficar aqui, eu estou no raso, eu estou numa situação mais parecendo que é desvantagem. Aí Deus disse: mas é nessa hora que eu opero, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aí aconteceu uma
batalha que o povo dele foi bem sucedido. E o que a história mostra também é que se nós, o povo de Deus, estamos até recebendo palavras proféticas, mas a nossa vida, o nosso altar não está bem, isso fica um desalinhamento, um desequilíbrio. Por quê? Porque essa história se passa quando profetas, homens de Deus, muito ungidos, estavam atuando. A época das guerras dos sírios foi na época de Elias e Eliseu. A gente não tem nada para falar desses dois profetas. Dois profetas que nós reputamos como grandes homens de Deus. E eles tinham palavras muito boas. Deus comandava através dele. Mas quem era o rei na época? Aí que é o problema. O rei, o governo, que consequentemente, se o governo, se a nossa liderança, se nós, com nossas tomadas de decisões que representam o nosso governo, não estão alinhadas ao nosso secreto, porque o nosso secreto que representa o nosso sacerdócio está desajustado, a gente não está mais buscando, a gente está numa vida relapsa. E aí o que é que acontece? Nosso secreto, nosso sacerdócio, sem estar bem, quebra o nosso governo, quebra o nosso comando, as nossas boas decisões, mesmo que palavras proféticas sejam liberadas. E aí o que é que acontece? Deus precisou mostrar que o problema não era do profeta, mas era uma liderança. E o rei de Israel, que no caso era Acabe, ele precisava romper essa aliança com o rei da Síria. Agora a gente vai pular, a gente está no 20, né? Isso. A gente vai ver o 41 e o 42 para entender melhor isso. Diz assim: então ele se apressou, tirou a venda de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. O rei vê que é um profeta e disse: assim diz o Senhor, porquanto soltastes da mão o homem que havia condenado, ou seja, você teve a oportunidade, capturou o rei da Síria, você estava com ele, ele estava em tuas mãos, mas você o soltou, você o descondenou, a tua vida, olha só, será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do povo dele. Então Deus estava dizendo através do profeta: Acabe, foi você que provocou tudo isso. Você tinha o rei da Síria na sua mão, era para ter rompido a aliança, agora demonstrar superioridade, demonstrar que você foi usado por Deus para acabar com isso. Mas você, quando viu que era o rei da Síria, disse: ele é meu irmão, protegeu o rei da Síria, e agora está vindo tudo isso contra você. E aí, se o rei, no caso Acabe, não tivesse sido morto na batalha, eu não sei exatamente onde está a passagem, mas veja o que Deus faz. Quando a pessoa está totalmente fora do contexto de Deus, o que tem para acontecer com ela é uma coisa assim absurda, que a gente fica pensando: nossa, isso é um caso em 1 milhão, mas acontece. Porque a pessoa fora do propósito, aquilo que aquilo que parece assim incomum, aquilo que não é muito usual, muito corriqueiro, acaba acontecendo com essa pessoa que não está dentro do propósito, que está alinhada com Deus. O rei estava na guerra e ele não colocou a coroa, ele não colocou traje real, botou uma armadura e foi para a guerra para ninguém o reconhecer que ele era rei, ninguém ia reconhecer que era Acabe. E aí procuraram, porque se você atinge o rei na batalha, logo o exército enfraquece. O exército vai ver o povo sem liderança, e aí o exército começa a recuar, porque perdeu a maior figura de liderança, que seria o rei. E aí eles procuraram o rei, ninguém reconhecia que era Acabe no meio daqueles soldados. Aí um soldado sírio pega uma flecha, vem que coisa, uma flecha, e atira
atira erro, ele atira para cima a flecha. A flecha vai e passa entre a armadura e a carne de Acabe, e atinge Acabe aqui do lado, e ele é ferido, e ele morre por causa daquela flechada. Veja, totalmente inusitado. O cara tira a erro e a flecha vai encontrar o rei Acabe no meio de tantas pessoas, porque Deus estava dizendo que não estava mais aprovando a liderança de Acabe, que a liderança de Acabe estava sendo um problema, que o rei da Síria estava se fortalecendo por causa de um rei que não tinha governo, de um rei que não tinha sacerdócio, de um rei que não liderava dentro do padrão de Deus, de um rei que casou, infelizmente ele casou com uma mulher que era uma endemoniada. Você conhece a história? Jezabel tira Israel totalmente do foco do Senhor, dos planos de Deus, e Deus estava exterminando a casa de Acabe, e uma das formas foi utilizando isso. O rei procurando se esconder, dizendo: todo o exército, eu estou aqui, mas ninguém vai saber que eu sou rei, porque eu não estou com coroa, eu não estou identificado como rei, eu não estou levando nada que me identifique como rei, e atirou a erro, e a flecha pegou. Vocês sabem de uma história que ela parece uma piada. Diz que uma pessoa que estava acontecendo tudo de errado na vida dele, mas tudo de errado. Nesse dia ele foi para o trabalho, ele bateu com o carro, aí o carro foi levado, foi guinchado, ele foi a pé, chegou atrasado para o trabalho, o patrão despediu ele, disse: você está despedido, você é irresponsável, acusou ele de um monte de coisa. Aí ele vai para casa, é assaltado. Aí ele está tão revoltado que ele olha para uma multidão assim e diz: olha, estou vendo aquela multidão ali, eu vou me vingar, não quero nem saber quem é. Eu vou pegar uma pedra e vou jogar no meio da multidão. Quem sofrer pedrada aí que sofra. Portanto, eu não vou sofrer sozinho. Jogou a pedra. Aí ele vai para casa, o telefone toca e diz: cara, você não sabe o que aconteceu, sua mãe estava no meio do tumulto lá, uma pedrada pegou bem na cabeça dela. Então, quando está tudo dando errado, é bom a gente procurar saber Deus o que está acontecendo. Eu estou desalinhado de quê? Eu estou fora de que padrão? Você achou desde que ele morre? Da Crônicas 34. Da Crônicas também. 1 Reis 22. No capítulo 22, 34 também tem lá em 2 Crônicas. É o momento da morte dele. A flecha pega entre a armadura e a carne dele, e o corpo dele. Que coisa, não? É difícil você pensar assim: como é que alguém morre desse jeito? Primeiro, porque não foi atirando nele, ele não foi alvo. A pessoa olhou: vou atirar naquele ali. Não, tirou a erro. O texto diz que a flechada foi a erro. Ele pegou o arco e atirou ao acaso. Mas quando a pessoa está bem com Deus, tudo pode acontecer. Tudo pode mesmo. Olha só como Deus estava dizendo. O problema disso aí é esse rei. Teve um rei que poderia ter resolvido o problema com os sírios. O Jorão, acho que o nome dele era Jorão. O profeta Eliseu estava já morrendo, se despedindo, e aí ele vai visitar Eliseu. Eliseu já está nos últimos dias. Então esse texto agora é 2 Reis, capítulo 13, de 1 a 9. Capítulo 13, de 1 a 9. Ele está na casa de Eliseu. Aí diz: no 20º ano, terceiro ano de Joás, o nome dele, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Joacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Fez o que era mal. Então, o governo desse homem está fora do padrão de Deus. Fez o que era mal,
perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar Israel, e não se apartou deles. Pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, os quais entregou nas mãos de Azael, que é rei da Síria. Olha o problema com os sírios, né? Rei da Síria. E nas mãos de Ben-Hadad, que é um título, tá? Ben-Hadad não é um nome. Ben-Hadad é um título dado aos generais sírios. Filho de Azael, todos aqueles dias. Vamos lá. Porém, Jeocais fez súplica diante do Senhor. O Senhor ouviu, pois, a opressão com que o rei da Síria tormentava Israel. Está novo, pode ir. O Senhor deu um salvador a Israel. Eu espero que eu esteja no texto certo. Esse não é a visita da casa de Eliseu, não, né? Eu acho que vai chegar lá. Passa aí vocês. Também não. Também não. Então pula, eu acho que é lá no 14. Senão a gente vai ler muito. Isso, agora. Estando Eliseu padecendo de enfermidade, que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Queria impressionar o profeta, né? O profeta já vivido, homem de experiência com Deus. Olha, Eliseu, irmão, Eliseu era um homem de Deus assim, tão tremendo, que o rei da Síria, quando pensava em atacar Israel, Deus revelava a Eliseu. Deus trazia a revelação para Eliseu onde seria o ataque. Olha só que coisa interessante, né? Esse texto, só gravem aí, não dá para a gente ler, porque senão a gente vai voltar muito. É 2 Reis 6, do 8 a 17, tá? Isso era Eliseu sendo advertido aonde seria o ataque dos sírios. Olha só que coisa interessante. O rei pensava, combinava e dizia: nós vamos atacar Israel naquele lugar, ali eles não vão saber, então vamos preparar uma emboscada. Aí Deus contava para Eliseu: a emboscada será em tal lugar. E Eliseu dizia: rei, você acredita na minha palavra? Sim, o ataque vai acontecer em tal lugar. O povo de Israel se preparava e não sofreu o ataque. Olha só, o profeta de Deus, o homem de Deus, né? Veja só, Deus revelando, a ponto que o rei da Síria ficou preocupado e disse: tem algum capoeira? Aqui para nós, né? O capoeira aqui no Nordeste, eu não sabe o que é, sabe? O X9, o delator. Tem X9 aqui. Aí todo mundo: não, rei, não tem X9, não. Tem, porque onde eu vou atacar, o povo de Israel está sabendo, tem X9. Quem é para eu já eliminar? Rei, tem um profeta chamado Eliseu. Tudo que o Senhor pensa, Deus revela para ele. Como é que a gente vai ganhar se tem um profeta, um homem de Deus lá? Aí então o ataque vai ser agora contra Eliseu. Eliseu está lá descansando, e Geazi lá perto dele, quando ele viu um exército cercando. Aí se Deus revelava o ataque para o rei, por que não revelaria o ataque para Eliseu, né? Por isso que Eliseu ficou tranquilo. Eu acho que Eliseu já imaginando: os sírios estão tudo aqui, mas dormindo. Os sírios estão aí, né? Estão nem aí, dormindo. E Geazi: ei, Eliseu, você não sabe o que está acontecendo? Nós estamos cercados por sírios. Aí ele disse: calma, maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Geazi disse assim: eu fico doido hoje, ele não está entendendo não. Aí: Senhor, abre os olhos desse rapaz. Ele abriu os olhos, viu uma miríade de anjos enorme lá contra o exército sírio. Então Eliseu, ele era uma pessoa que ele sabia: os sírios serão derrotados. É só quando o profeta alinhar com o governo e o sacerdotal. Quando a gente está andando assim, com o nosso sacerdócio em ordem, né? Nós estamos com o nosso secreto em ordem, nós estamos também com o nosso profeta alinhado, nosso governo será um governo de
ver coisas sobrenaturais. E era isso que era para ter acontecido já há muito tempo. E Eliseu disse: eu vou dar uma chance agora, né? Vou dar uma chance agora, a partir do, não estava no 14, aí ele vai, vamos agora, 15. Aí ele vai dizer: pega as flechas, Joás, pegue flechas, vamos fazer um ato profético. O que é que o profeta estava pedindo? Vamos fazer um ato profético. E ato profético precisa crer, sim ou não? Sim. O ato profético é necessário que a pessoa creia. Ele diz: pega as flechas, tome e fica atirando, repese o arco e põe as mãos sobre as mãos do rei. E aí ele orou e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu e disse: atira. E ele atirou. Só que ele atirou, diz o texto aí, que ele atirou quantas vezes? Ele pediu que ele fosse atirado até os consumir. Mas ele só atirou 3 vezes. Agora isso. Toma as flechas, ele tomou. Então disse o rei, disse ao rei: você atirou, aí ele só atirou quantas vezes? 3 vezes. E aí o 19, ele reclama e diz: então onde Deus se indignou e disse: era para você ter atirado pelo menos 5 ou 6 vezes. Aí você feriria os sírios até os consumir. Mas como você só fez uma cócega, você deixou eles mais chateados. Eles é que vão ferir você, vai ferir o povo de Israel. Por isso a palavra de Deus fala assim, que a gente crê em Deus, né? E nós iremos ficar seguros, porque Deus é a palavra dele, a soberania dele, o poder dele. Crê no Senhor, ficará seguro. Agora, crê nos seus profetas e prosperarás. Quando Deus dá um comando para um profeta, é para prosperar, é para dar certo aquilo. Não é só para a gente estar seguro, mas para a coisa ter êxito total na nossa vida. Amém, Jesus. Para a gente terminar, né? Então, como é que a gente então vence os sírios? Eu quero vencer a mim mesmo, quero vencer todas as dificuldades, né, que se eu estou vendo que eu estou perdendo por minha causa, estou perdendo as lutas por minha causa, a minha própria natureza. É um sírio dentro de mim, é um arameu que não deveria, porque Deus falou: diga que você já foi arameu, você não é mais, você é hebreu. Então nós não somos mais velhas criaturas, somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Primeira coisa é se antecipar. Se a gente já sabe que a gente vai falar aquela bobagem, se a gente sabe que a gente pode tomar uma decisão impensada, se a gente sabe que a gente pode colocar os pés pelas mãos, já se antecipa e diga: eu não vou fazer isso não, eu vou me segurar. Então, 2 Samuel capítulo 8, versículo 6, isso mostra aqui uma tática que era na época ainda de Samuel, né, de Davi. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi. O que é que Davi fez? Eu vou capturá-los, vou colocá-los para servir, vou tirar todas as armas dele, vou tirar toda a possibilidade deles me atacarem, vou enfraquecê-los e ainda vou dar tributo para eles. Ainda vou dar um peso de responsabilidade para que eles possam cumprir, que é a questão do tributo. E o Senhor dava vitórias a quem? Por onde quer que ele? Davi disse: eu não vou esperar que os sírios me ataquem, eu não vou esperar que eles confeccionem armas, eu não posso esperar que os sírios planejem contra mim. Eu já estou pensando como é que eu vou dar um jeito dele, então eu vou enfraquecer. Mate a sua velha todos os dias. Sua velha natureza, amém? Não vá pensar nisso da sua mãe ou sua sogra, não. A sua velha natureza. Mate-a todos os dias, enfraqueça, deixa ela passar fome. Combine um jejum aí, diz: Senhor, minha natureza vai passar fome. Ela vai ter que pagar votos ao Senhor. Entendeu? Aí a sua velha natureza vai estar enfraquecida. Os sírios não vão conseguir nada contra você.
Você vai ser mais que vencedor dessa batalha, tá? E aí você ajusta o seu secreto, ajuste o seu secreto, ajuste com o seu profético, né? Então, se você não tiver o secreto em dia, não tem como declarar palavras de vitória, porque você não se sente seguro, você não se sente porque você está mal. Teu altar está em ruína. Como é que você vai declarar coisas sobre a sua vida? Mas está bem? Você vai, estar uma pessoa assim declarando toda a palavra que Deus manda colocar na tua boca. Você não vai ter medo da arma forjada, mas você vai condenar palavras contra você de acusação, palavras de derrota, palavras de desânimo. Você vai condenar essas palavras, que é um direito seu. Então, 2 Samuel, capítulo 8, nós estamos no 8, agora a gente vai pular para o 8, versículo 8, e a gente lê até o 14. Tomou mais o rei Davi muito grande quantidade de bronze, de Betá, de Berotai, cidades de Hadadezer. Pode continuar. Então, ouvindo Toi, rei de Hamath, que Davi derrotara todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar, congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer e por haver o ferido. Tá? E Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, quais também o rei Davi consagrou. O que é que Davi fez? Consagrou. Davi disse: talvez isso fosse para envadecer minha carne, né? Isso aqui fosse para me tornar orgulhoso, mas eu quero consagrar ao Senhor. Elogios são muito bons, mas nem todo mundo sabe lidar com elogios. Homenagens são ótimas, mas saber transferir toda a glória para Deus é o segredo da nossa vitória. A gente se alegra por Deus nos dar as conquistas, né? Mas tem que lembrar que eu sou dependente de Deus. Se Ele não for comigo, não tem vitória. Então Davi diz: tudo isso que você está me dando, eu quero consagrar. Toda nação que eu sujeitar a Deus, né, eu vou trazer, eu vou consagrar. E aí, da Síria, Moabe, dos filhos de Amon, filhos de Amaleque, dos despojos de Azazel, tudo ele consagrou. Terminando já, vamos lá. 13. Ganhou Davi renome, quando ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no vale do Sal. Pôs guarnições em Edom, em todo Edom, pôs guarnições em todos os edomitas, ficaram por servo de Davi, e o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Amém, Jesus. E por último, eu falei sobre antecipar. Fala comigo, diga: se antecipar, diga se consagrar, e aí você andar com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Porque isso é muito importante. 2 Samuel, capítulo 10, do 7 ao 14, a gente vai ver. E ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram batalha à entrada da porta. E os sírios, mais uma vez os sírios aí, de Zobá e Reobe, e os homens de Tob e Maaca estavam a parte do campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu entre todos, o que havia de melhor em Israel e formou em linha contra os sírios. Para lutar contra inimigos, você precisa de aliados que tenham o mesmo propósito com você. Então ele preparou eles contra os sírios. Vamos lá, continuando. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, ao qual formou em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe, olha o segredo. Ele disse Joabe para pessoas lá que estavam na outra linha de batalha: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. Se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei a teu socorro. Olha o segredo. Você vai agora olhar para a pessoa do seu lado
e dizer assim: olha, se for mais forte do que você, conte comigo. Eu quero estar do seu lado e vou batalhar por você. Mas se você perceber que está sendo mais forte que eu, por favor, venha me ajudar, batalhe por mim, que nós iremos vencer juntos. Olha aí, como é necessário. Um grande homem de guerra como Joabe, um grande general, está pedindo ajuda, dizendo: olha, pode ser que seja mais forte do que eu. Eu não sei como é que vai ser o nível dessa batalha. Eu não sei se eu vou conseguir sozinho. E às vezes a gente não consegue sozinho, é verdade? A gente não consegue. Precisa Deus levantar um exército ao nosso favor. E o exército são guerreiros. Gideão não ganhou com grandes guerreiros. Gideão ganhou a batalha com 300. Se nessa igreja tem 300, aleluia. Se qualquer igreja, qualquer grupo de pessoas tem 300 fiéis, com esses 300 que Deus vai ganhar a batalha. Continua aí, Arthur. 12. Bruno já pode vir por louvor, pessoal, para a gente, né, parecer que está terminando. Ser forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Faça o Senhor que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele. Travaram peleja contra os sírios. E esses, aleluia, você vai vencer. Diga para a pessoa do seu lado: você vai vencer. Diga: a promessa é de vitória para a tua vida. Você vai vencer os sírios. E o 14, para a gente realmente encerrar, para os irmãos não brigarem comigo e não traga mais o pastor aqui, não, pelo amor de Deus. Ele termina muito tarde. Vendo os filhos de Amon que os sírios faziam o quê? Também eles. Olha, se a pessoa, você que está orando, eu estou orando por Bruno, né? Ele está com o inimigo travando a luta com ele, e eu estou ajudando o Bruno a vencer, e os meus inimigos estão lutando contra mim. Na hora que eu afugentar aqui os de Bruno em oração, consagração, o meu também vão embora. Porque ele está vendo unidade. Ele está lutando por ele, ele vai também lutar por ele. Não tem inimigo que sobe nessa batalha. Voltou Joabe, né, feliz, tornou a Jerusalém dizendo: ganhamos. Os sírios não vão nos derrotar. Eles vão nos assustar dizendo: vai ter guerra. Todo ano eles não diziam isso. Vai ter guerra. Todo ano eles falavam: vai ter guerra. A gente já sabe que vai ter guerra. A gente sabe que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A gente sabe, mas a gente sabe também que o nosso general de guerra nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Então você vai ficar em pé com essa certeza, querido, que Deus está contigo contra as suas lutas, seja dos sírios, contra você mesmo, contra qualquer inimigo que vier contra você, né? Como até na desvantagem, porque Golias era bem maior do que Davi. E Davi disse: você vem contra mim com espada, com lanças, escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus e creia. Aleluia. Enquanto adoramos,
Aleluia. Levanta um clamor agora por você, pela sua família, pelos aqueles que você ama. Se tem alguém que você está lembrando agora, passando uma luta, seja uma luta de problemas de doença, uma luta financeira, uma luta de relacionamento. Pai nosso, Senhor, estamos aqui para dizer: os sírios irão ser derrotados. O inimigo, ele tenta pegar nosso ponto fraco, e ele sabe que nós temos limitações, ele sabe da nossa vulnerabilidade, e nós, Senhor, temos uma natureza caída, uma natureza que é pecaminosa, mas em nome de Jesus ela está subjugada. Essa natureza está derrotada na cruz de Cristo. Jesus já derrotou toda a nossa velha natureza, suas inclinações, seus pecados. Por mais que insistam e queiram nos enfraquecer, o Senhor é o Deus de vitória, o Deus que nos dá comando, e não o Deus que nos faz arrepender, entrar em contrição, o Deus que nos faz rever nossos princípios, olhar para a tua palavra e dedicar a cumprir a tua palavra. O que nós mais queremos é cumprir a tua palavra em nossa vida, ser obediente e não permitir que nosso eu ganhe espaço, que nossas inclinações, nosso orgulho, ele não vai nos derrotar. Senhor, nós somos pessoas aqui que reconhecemos, nós precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos, Deus do Senhor, nós precisamos da Tua ajuda. Nós precisamos, Senhor, estar dependente todos os dias. Deus, alimentando o Espírito com a verdade da palavra, revestido de armadura poderosa, que é a palavra de Deus, toda a sua armadura, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do Evangelho, o escudo da fé. Deus, tudo isso nós queremos, nós devemos nos revestir do Senhor para podermos vencer no dia mau, no dia de batalhas mais duras. Quando tivermos vencido tudo, ficaremos inabaláveis, estaremos ainda inabaláveis. É isso que o povo precisa, Senhor, está inabalável, porque, ó Deus, ainda vai haver confrontos, ainda vai acontecer ameaças, vai acontecer ainda, Senhor, medos, provocações, mas o teu povo vai permanecer inabalável, mesmo sabendo que Deus ainda se trava lutas todos os dias. Mas, Senhor, nós não estamos dizendo que a vida cristã é vida só de luta, assim nós teremos só tristeza, mas é vida de luta e de vitória, é vida de crescimento espiritual, é vida de fortalecimento na fé, devido às experiências com o Senhor. Ajusta o nosso sacerdotal, ajusta, Senhor, o nosso profético, ao nosso governo. Jesus aqui na terra foi profeta, sacerdote e rei, e nenhuma das áreas de Jesus foi deficitária, nenhuma área Jesus deixou desequilibrada. Ele era um grande profeta, ele era um rei de Israel, tinha governo aqui, e o sacerdócio dele também estava em dia, com comunhão com o Pai dele. Todos os dias ele estava dependendo do Pai. Assim na nossa vida, Senhor, te entregamos tudo, crendo que vamos vencer. Já somos mais que vencedores por amor daquele que nos amou. Aleluia. Impetuoso,
Jesus. Sai um pouquinho mais, já